A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, como vocês estão, tudo bem? Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão, né? Eu sempre digo isso, porque Deus ele deseja, ele quer muito nos ensinar, nos levar a todo entendimento, a todo conhecimento da sua palavra, e é bom que nós possamos estar realmente aprendendo, a cada dia mais e mais com o nosso Deus, tomando posse daquilo que o Senhor deseja, né, e quer nos ensinar. A paz do Senhor Jesus, pastor Ailton, que Deus esteja abençoando poderosamente a vida do Senhor, né, que Deus esteja prosperando. A paz, diaconisa Elisângela, que Deus esteja também a abençoar poderosamente. Estamos aqui compartilhando, compartilha também, para que Deus esteja nos dando graça, a levar mais pessoas, né, ao pleno conhecimento de toda a verdade. Eu estou aqui compartilhando, já vi aí que vocês também já estão compartilhando. Então deixa eu compartilhar aqui com os grupos, enquanto o pessoal vai chegando, enquanto os irmãos, os nossos amigos vão se aproximando aí, vão se conectando. Nós vamos aprender mais hoje acerca da palavra, tomar mais posse dos ensinamentos. Diaconisa Vicentina, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, Deus abençoe poderosamente a vida de você, minha filha, esteja aí tomando posse. Pastor Ailton, se eu puder, compartilha para nós aí, do grupo, do ministério, por gentileza, enquanto eu vou compartilhando nos grupos aqui do Face. Irmã Arlete, a paz, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe poderosamente, Deus esteja iluminando, que Deus esteja abençoando de uma forma gloriosa e poderosa a cada um de vocês, amém? Deus ele é bom o tempo todo Deus é bom. A gente aprende a cada dia, a cada instante, a cada momento. E hoje não há de ser diferente, né? Vamos aprender mais. Valdinéia Rodrigues, a paz. Dá um forte abraço ao nosso irmão Ellison. Que Deus esteja nos abençoando, né? Que Deus esteja falando através de nossas vidas, possamos aprender mais acerca do Senhor. Roberta Barbosa, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida da irmã. Deus esteja fortalecendo, conduzindo de uma forma gloriosa e poderosa. Hoje nós vamos aprender sobre o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. É sobre o fato que leva Davi a um momento muito, mas muito, vamos dizer assim, importante da sua vida. Davi ele vai cometer um erro, ele vai cometer um deslize, ele vai fazer com que a sua conduta diante do Senhor, ela seja questionada. Que Deus, ele vai tratar com Davi da maneira que ele trata com qualquer um de nós quando nós cometemos um deslize, praticamos um pecado. Deus, ele vai se posicionar na verdade, ele vai se colocar a alertar, né, a Davi, e Davi, ele sabia que ele estava errado. Desde o princípio, desde o primeiro momento que nós começamos a ler esse capítulo de número 11, já percebemos que Davi, ele não estava na sua, vamos dizer, na sua normalidade. Ele estava fazendo algo realmente que mexia já com a sua conduta, com a sua postura diante do Senhor. Paz do Senhor Jesus, evangelista ainda. Diz assim, versículo 1 do capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi, Joabe e os seus servos com ele e todo o Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá, né? Porém Davi ficou em Jerusalém. O primeiro erro de Davi, como ele era o capitão, era o chefe, como ele estava à frente do exército de Israel e sempre esteve às batalhas, ele comete o primeiro erro. A paz, pastora Vera, o que acontece? Ele, ao invés de ir
para a batalha, ele permanece em casa. Ele fica em Jerusalém. Ele não vai para o confronto, ele não vai para aquele momento de guerra, de guerrilha, o momento do embate, do combate. Ele não faz isso. Na verdade, Davi, ele permanece. A paz, Adriano. Vamos sentar, tudo bem, meu filho? A gente vai percebendo, a gente vai entendendo que Davi, ele comete um erro aqui, um erro diante do Senhor gravíssimo. Porque Davi foi chamado para ir para a batalha, ele foi ungido para defender o povo, ele foi chamado a ser o cabeça e não cauda. E Davi, não se sabe por qual motivo, qual foi a intenção, ou qual foi o foco que Davi, ele se coloca a observar que ele não vai para a batalha, ele permanece, ele fica realmente em Jerusalém e não vai para o campo de batalha contra, né, os filhos de Amon. Ele permanece ali, ele fica em Jerusalém. Se nós não estivermos aonde Deus deseja que venhamos estar, se nós não estivermos na posição que Deus deseja que estejamos, vamos correr um grande risco de sermos levados às tentações. Quando a pessoa ela sai da posição, quando ela sai do foco, quando ela não permanece na postura a qual o Senhor deseja que ela esteja, ela se torna um alvo vulnerável, uma presa fácil. Davi, por não estar no campo de batalha, mas ter permanecido em Jerusalém, ele se coloca a estar vulnerável agora nas ações do inimigo, nas ações do acusador. E Davi, sem saber, ele comete uma sequência de erros. Ele comete vários erros, a paz, irmão Sal, porque ele, primeiramente, vai sair do eixo, vai sair do centro da vontade de Deus, ele vai se deslocar da posição a qual o Senhor queria que ele estivesse. Toda pessoa que foge, toda pessoa que sai do centro da vontade de Deus, que não permanece, né, na posição que o Senhor deseja que ela esteja, ela corre esse risco. Ela se torna vulnerável. Ela se torna uma pessoa fácil, vamos dizer assim, do inimigo querer agora saquear os seus projetos, saquear os seus sonhos, derrubar com toda a sua estrutura que estava ali sólida diante do Senhor. Olha que coisa interessante. No versículo de número 2, Josinete, olha o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu a hora da tarde. Olha como que a palavra de Deus, ela mostra para nós indícios, né, de algo que não estava realmente na sua normalidade. Diz que aconteceu a hora da tarde. O momento, vamos dizer assim, já avançado do dia. Já não é mais pela manhã, já não é mais no crepúsculo, já não é mais no despertar de um dia, mas já na parte da tarde. Aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. É muito forte isso, quer dizer, os seus soldados, o exército estava no campo de batalha contra os filhos de Amon, Davi estava em Jerusalém, e mesmo assim ele permanecendo em Jerusalém, ele está deitado até a hora da tarde. Ele não está normal, ele não está bem. Como que um homem como Davi, chamado para a guerra, chamado para liderar, chamado para estar à frente de batalhas, ele se posiciona e está dormindo, ou deitado na sua cama até a hora da tarde. Quantas pessoas estão perdendo o foco? Quantas pessoas estão perdendo o sentido? Quantas pessoas estão se deixando abater em meio a guerras, a situações que realmente precisam ser observadas? Davi, ele se coloca a levantar de tarde. Ele está na cama, ele está no leito, ele está no seu aposento, até a hora da tarde. Você pode dizer, mas Davi também merecia, pastor, descansar. Espera aí. Eu não estou dizendo que Davi estava cansado. A palavra começa a dizer que se passou um tempo em que os reis saem para a guerra, quer dizer, um ano já está durando aquela guerra, um ano já está acontecendo aquilo, e Davi está em Jerusalém. Ele não foi, ele não está cansado. Na verdade,
Ele deixou de estar cansado e passou a estar acomodado. Ele erra. Ele deixa que a rotina ali do palácio, a rotina de estar ali dentro de casa, estar dentro do palácio, fizesse com que ele se esfriasse, ao ponto dele dormir até tarde, dele não estar na posição de vigilância, dele não estar na posição daquele que clama, daquele que ora, daquele que busca o Senhor. Davi está deitado até a hora da tarde, quando ele se coloca a levantar, e diz o texto mais, que Davi se levantou do seu leito e andava, só que não é só andar, ele andava passeando no terraço. Como que Davi consegue acordar na parte da tarde e ainda ficar passeando? Ou seja, ele estava andando de uma forma assim, sem preocupar com nada. Ele não estava preocupado, ele não estava nervoso, ele não estava agora com a mente focada em algo, ele estava despreocupado totalmente. Tanto que ele andava de uma forma que ele estava passeando com a mente longe, com a mente sem focar em algo que trazesse para ele uma preocupação ou que ele tivesse que intervir para resolver. Davi está calmo, tranquilo, como que nada estivesse acontecendo ao seu redor. Ele está completamente vulnerável. Ele está com a cabeça tranquila, a mente, posso dizer, a mente vazia de nada. Davi agora está preocupado. Ele está completamente tranquilo, passeando pelo terraço. Ele está andando, tranquilo, aproveitando o solzinho da tarde, aproveitando ali aquele momento. E olha o que vai dizer a palavra. E ele estava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se lavava, que estava ali se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi já está fora da posição que Deus queria que ele estivesse. Davi, ele não está no centro da vontade de Deus. Davi agora empresta os seus olhos para ver algo que ele não deveria ver. Ele está agora olhando para uma situação, para algo, para um momento que vai fazer com que os seus olhos comecem a cobiçar, que os seus olhos comecem a visualizar algo que não lhe era cabível, que não lhe era permitido na verdade. E Davi não só olha, como ele começa a perguntar, ele começa a questionar. Diz aqui, e enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Na verdade, Davi, ele não só olhou, como ele desejou, e ele foi em busca daquilo. Ele trabalhou para descobrir quem era aquela mulher. Ele deu asas à imaginação dele. Ele não ficou só imaginando, como ele começou a criar possibilidades. Veja como que a pessoa que sai do foco, sai da posição a qual Deus deseja que ela esteja, como o diabo ele começa a trabalhar. Uma vez que a pessoa sai da posição, ele investe na visão, a pessoa começa a desejar aquilo, começa a trabalhar, começa a fazer tudo para que aquilo que ela viu e cobiçou seja possuído por ela. E Davi investe pesado. Ele manda pessoas saberem quem é aquela mulher, que mulher é aquela. E eles falam assim: opa, essa aí é a mulher de Urias, o Heteu, soldado de Davi, homem muito estimado do rei. E Davi, mesmo sendo alertado de quem seria aquela mulher esposa, ou seja, aquela mulher tinha um compromisso, ela tinha uma vida já entrelaçada, ligada, já possuía uma aliança com um homem, e um homem de valor, um soldado de Davi, um homem importante do exército. Só que olha o que vai dizer, Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer, e entrando ele a ela, se deitou com ela. Olha que coisa. Davi, ele olha, ele trabalha, investe naquilo que ele está desejando,
ele faz com que a mulher vá à sua casa, ele se deita com ela, ele entra a ela. Davi, ele comete erros grotescos, ele faz coisas terríveis, ele comete aqui o adultério. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está se colocando a fazer na verdade. Davi reconhece que ele é errado, só que ele não age com arrependimento rápido. Ele sabe que ele está errando, ele sabe que ele está cometendo um erro gravíssimo, porque ele está pecando não só contra Urias, ele não está pecando somente contra Betseba, ele está pecando contra Deus, ele está pecando contra Israel, ele está pecando contra o povo, ele está pecando contra o seu ministério, ele está pecando contra a escolha de Deus sobre a sua vida, ele está pecando em diversos âmbitos. Davi, ele começou errando, saindo do contexto a qual o Senhor o queria. Ele sai da posição de Deus, ele empresta os olhos para o inimigo, ele faz com que o seu coração deseje a proposta de Satanás. Ele trabalha em favor daquilo que os seus olhos começam a desejar. Ele elabora um plano, ele cria uma situação, ele projeta algo para poder concretizar aquilo que ele passa a idealizar, que ele passa a desejar. Davi comete vários erros. Só que um erro ainda pior Davi vai cometer. Um erro ainda maior Davi, ele vai se colocar a fazer, né? E é aqui que a gente percebe o grande erro que Davi, na verdade, ele comete. Olha bem, no versículo de número 14 diz assim, ó: E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, que era um dos chefes que estavam lá no confronto, na batalha. E ele diz assim, ó: A Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, o próprio homem que ele iria planejar contra a sua vida. Ele manda uma carta. E esse homem era fiel, porque ele não lê a carta. Ele não se atreve. É um homem fiel. É um homem realmente, vamos dizer assim, obediente. Urias era um homem realmente de confiança. E olha o que vai dizer, preste bem atenção. Escreveu na carta dizendo: Põe Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Olha que coisa, gente. Quando a pessoa ela sai da presença de Deus e ela se torna vulnerável às ações do inimigo, às ações de Satanás, essa pessoa que não procura logo se consertar, ela vai tentar agora procurar fazer com que seja ocultado os seus pecados. E sabe o que leva a isso? A pessoa que comete o erro, que pratica esse primeiro erro, querendo encobertar o erro praticado, ela vai cometer outros pecados ainda mais graves, outros pecados ainda maiores, porque ela vai ter que tentar encobrir aquilo que ela fez, o mal feito que ela havia praticado. E Davi, ele vai então projetar, ele vai tentar encobrir o primeiro erro que ele havia cometido, ou seja, o pecado que ele havia gerado. Ele cometeu o adultério, ele fez com que uma criança fosse gerada, e agora tentando encobrir o erro dele, ao invés de reconhecer, ele projeta, ele maquina a morte daquele homem que havia sido realmente afligido de tudo aquilo, e sem saber, né, inconsciente, aquele homem está levando a sentença sobre a sua vida. Ele está carregando a ordem de execução contra ele, e ele não sabia. Davi está cometendo erros aqui grotescos. Olha que Davi, segundo a palavra de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi é um homem segundo o coração de Deus que ele não vai cometer pecado. É importante a gente frisar isso. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, se não vigiarmos, se não permanecermos na posição que Deus deseja, podemos vacilar. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, vigie para que o diabo que está ao nosso derredor, esperando uma brecha, esperando um vacilo, não venha nos tragar, mas que possamos resistir no dia mal, colocando sobre nós, então, a armadura de Deus, nos colocando a estar revestidos
para que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Davi, ele cometeu esse erro, ele cometeu esse deslize. Só que tem um detalhe, né? Por mais que Davi pense que ninguém viu, por mais que Davi ele esteja achando, né, que o seu erro vai ficar entre quatro paredes, que a carta que ele escreveu só caiu na mão de Joabe, que Urias não leu, que ninguém viu, tem uma pessoa que estava vendo tudo isso. Tinha uma pessoa que estava observando as atitudes de Davi. E é isso que eu quero hoje trazer para a nossa reflexão. Quando nós erramos, por mais que as pessoas que estão à nossa volta, por mais que as pessoas que nós tememos que estejam agora a ver o que estamos fazendo, não estejam com os olhos voltados para o nosso momento do pecado, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus está contemplando todas as coisas. E é justamente isso que Davi, ele não entendia ainda. Ele não compreendia. Olha o que vai dizer aqui no capítulo 12, no versículo de número 1 em diante. Diz assim, ó. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Olha o que Deus está dizendo. Que havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Repare isso. Deus ele não usa só a expressão havia dois homens, mas ele fala que um era rico e o outro era pobre. Deus está dizendo que Davi, ele era rico, não por conta dele ser rei, mas Deus está dizendo que Davi era rico porque ele tinha algo que Urias não possuía. Davi tinha o Espírito Santo. Davi ele foi tomado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o envolveu no dia da sua unção. Davi era um homem rico, Davi tinha tudo da parte de Deus. Davi podia pedir qualquer coisa ao Senhor e o Senhor concederia a ele, sem dúvida alguma, eu tenho certeza disso. Já Urias, ele não tinha o envolvimento do Espírito Santo, ele não tinha esse abrasado do Espírito Santo sobre ele. Por isso ele é pobre. Não é por questão de status meramente, mas porque Davi tinha uma cobertura e Urias não tinha. Urias não tinha essa cobertura. Só que Davi, se esse homem rico, ele vai aprender algo agora, porque Natã, que era um profeta, ele vai usar desse artifício, ele vai usar desta parábola para mover o interior de Davi, para que Davi entenda o tamanho da gravidade do erro e do pecado que ele havia cometido. Olha o que vai dizer ainda. Olha quem está conosco aqui, nossa irmã Neuza Sena. A paz, minha filha. Que saudade. Diz assim para nós. Cadê o nosso irmão Mauri? Manda um abraço para ele, tá? Diz assim, ó. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O rico tinha gados. Ele tinha muitos e muitos bens. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, e comprara e a criara. Ele comprou uma cordeirinha que ele havia ali comprado com as suas economias e criou ela. E ela havia crescido com ele e os seus filhos igualmente, do seu bocado comia. Ele comia aquela cordeirinha ali, aquela ovelha, ela comia ali do que aquele homem comia. Do que da sua mesa ele servia para os seus filhos, ele repartia também com aquela ovelha. Olha o que ele vai dizer, ó. Diz assim aquela cordeirinha. E do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha ela como uma filha. Ele tinha preço, ele cuidava. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar, ou seja, para fazer um cozido para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Ou seja, ele não quis se desprender de nada que ele possuía, sabendo que aquele homem pobre tinha. Ele foi lá e pegou a ovelha, a cordeirinha dele, falou assim, dá essa cordeirinha aí, coziu ela, fez um guisado e deu para o viajante. Olha o que ele diz. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã o profeta, ó, vive o Senhor que digno de morte é este homem que fez isso. Repare que como as pessoas às vezes erram,
Não entendendo Mateus 7, né? Que diz que muitas vezes a gente olha o cisco no olho do irmão e não consegue enxergar a trave que está nos nossos olhos. Davi julgou rapidamente. Ele julgou rapidamente o pecado do outro. Ele estando no erro, ele sabendo o pecado que havia cometido, rapidamente ele julga. Por que ele julga rapidamente? Porque isso é uma das características do pecador. Quando o pecado lhe apresentado é semelhante ao praticado, ele já libera uma sentença rápida. Porque ele quer se livrar, ele não quer ser identificado como culpado. Davi rapidamente ele fica enfurecido e diga que digno de morte é aquele homem. Ele merecia a morte, porque tinha procedido de tal maneira. Mas olha o que vai trazer a palavra. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Ele não se compadeceu daquele homem, sabendo que aquele homem só tinha aquela cordeirinha. Ele foi lá e roubou ela, ele tomou ela, ele obrigou que ele cedesse aquela cordeirinha. E olha o que vai dizer. Então disse Natã a Davi. Eu penso que aqui Davi ele se condoeu muito, ele se sentiu agora realmente pecador, terrivelmente. Olha quem diz, ó, tu é este homem. Foi forte, não foi? Natã falou assim: Davi, tu é este homem. Foi você que praticou tamanha coisa, tamanha barbárie. Foi você, Davi. E olha o que ele diz, ó. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Ó Davi, eu te ungi rei de Israel, eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, se isso foi pouco, Davi, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Qualquer coisa que você me pedisse, eu te daria, Davi. Se você achou pouco, as mulheres que eram de Saul, a casa que era de Saul, o palácio que era de Saul, se você quisesse mais qualquer coisa, poderia ter me pedido que eu te daria, acrescentaria a tua vida. Mas olha o que ele vai dizer. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ô Davi, por que você fez isso? Por que você, Davi, planejou a morte de Urias? Por que você fez ele morrer na batalha contra o inimigo, só para poder tomar a sua esposa para ti? Qualquer mulher que você desejasse, qualquer mulher que não tivesse um compromisso sobre Israel, que você quisesse, eu te daria. Mas por que você fez isso? Hein, Davi? Por quê? Não caiu Davi de um dia para o outro. Não foi um momento que Davi ele tropeçou e caiu. Davi, primeiramente, se afastou de Deus. Saiu do centro da vontade do Senhor. Depois Davi começou a emprestar os seus olhos para aquilo que o inimigo queria que ele visse. Depois ele deixou o seu coração cobiçar, desejar aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Depois Davi, ele causa ainda algo pior. Ele causa algo pior, porque ele planeja a morte de um dos seus soldados, de um dos seus homens importantes. Como assim? Como assim? Está errado. Davi, ele vê como que Deus estava observando passo a passo o que ele estava cometendo. Passo a passo. Passo a passo. Aí olha o que vai dizer a palavra do Senhor aqui, ó, preste bem atenção nisso. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste as mulheres de Urias, Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesa, ó, da tua mesma casa, o mal sobre ti, e, olha bem, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,
e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. E olha que Deus estava falando isso do teu próximo. Sabe qual é o próximo de Davi? O filho dele, Absalão. Filho dele. Filho de Davi. O próximo dele, aquele que estava mais perto de Davi. Ele falou assim: este erro que você cometeu, você vai pagar perante os olhos de todos, porque você cometeu algo, Davi, que nunca deveria ter cometido. Então nós podemos aprender aqui, né, diante dessa palavra de paz hoje, que nunca podemos nos afastar de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, o diabo ele entra na vida dele. Quando a mulher, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela se coloca a afastar do Senhor, o diabo, ele logo investe no olhar, no coração, nas ações dessa pessoa para tirar ele, tirar ela do foco do Senhor. Então que possamos permanecer no centro da vontade de Deus. Que os nossos olhos estejam realmente fechados para as coisas do mundo e abertos para as coisas de Deus. Que não venhamos nos colocar a maquinar o mal, desejar o mal para ninguém, mas que possamos ser realmente homens e mulheres cheios da virtude do Espírito Santo de Deus. Que a nossa vida seja como uma vida que joga em bênção e nunca maldição. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós de uma forma gloriosa e poderosa. Nós vamos orar agora, e se algum de nós cometemos algum erro diante do Senhor, não se tem tempo para pedir perdão. É só pedir, né? É só você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, e Deus perdoa. O perdão de Deus, ele é rápido. Ele é rápido. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus agora? Senhor nosso Deus e soberano Pai, como é bom mais uma vez podermos estar aqui diante do Senhor, sabendo que és bom, que és maravilhoso, que és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor vem nos dar, Pai, total sabedoria, total discernimento, para que venhamos ser diante do Senhor instrumentos de paz, instrumentos, meu Pai, de bênção, para que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas. Santo Deus e poderoso, Pai todo glorioso, o Senhor é aquele que conhece o íntimo e o profundo do nosso ser. E diante de Ti nós te pedimos neste momento, fala conosco, Pai. Manifesta a Tua bondade, manifesta o Teu propósito. Fala conosco, ó Deus, de uma forma gloriosa, de uma maneira majestosa. Nos ensina, ó Deus, a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, que lhe apraz. Tira de nós o cansaço. Tira de nós, meu Pai, aquilo que nos afasta do centro da Tua vontade. Não nos deixe, Pai, cometer os erros que Davi, ele cometeu, por se afastar do Senhor, por não estar no centro da Tua vontade, por não obedecer à Sua voz, por não ser direcionado pelo Seu Espírito, mas ceder à carne, mas se desviar, meu Deus, da direção do Teu Espírito. Que possamos sempre, Pai, ouvir a voz do Senhor e sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja então prudentemente conduzida segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Santo Deus, nós Te agradecemos por esse dia de sexta-feira maravilhoso e grandioso que vivenciamos na Tua presença, e já lhe apresentamos mais este dia de sábado, que será também honroso, glorioso perante o Senhor, pois o Senhor fará com que coisas grandes sejam estabelecidas, que propósitos venham ser cumpridos. Por isso, Pai, toma nas Tuas mãos a vida de cada um desses Teus filhos, cada um desses Teus servos. Pai, toma a vida da Bel, toma a vida da Vicentina, toma a vida do Adriano, meu Deus, toma a vida do Saulo, da Josinete, da irmã Neuza Sena. Meu Deus, toma a vida da Valdineia Rodrigues, da irmã Filomena. Toma, meu Pai, a vida da Natália Cristina, da minha mãe Maria das Dores, do meu irmão Reginaldo, Pai, da Maria Cleudes. Pai, meu Deus, tomando posse e vai fazendo com que a vida de cada um dos Teus filhos, como a pastora Vera, o Adriano, meu Deus, venham ser tocadas pelo Senhor, como a nossa evangelista Hilda, como a Roberta Barbosa, como a irmã Alete.
Meu Deus, vai visitando, vai fazendo com que seja grandiosamente o agir, o grande movimentar do Senhor na vida do teu povo. Visita a casa da Elisângela, a casa do nosso pastor Ailton, e faz obras, meu Pai, grandiosas, extraordinárias em favor do teu povo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Nos mostra sempre que os teus olhos estão atentos, ó Deus, nos observando, que nunca venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que prudentemente venhamos caminhar na direção do foco, que é o Senhor, meu Deus. É o que eu te peço, em o nome de Jesus, e que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Creia, confie no Senhor. Tome posse daquilo que o Senhor tem de melhor para a tua vida. Se você não compartilhou esta live, compartilhe, ainda dá tempo. Se você não curtiu, curta. Basta você apertar aí no joinha, apertar aí no coraçãozinho, como eu estou fazendo agora, e muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas serão abençoadas. Que Deus continue nos fortalecendo e nos conduzindo na sua graça e no seu amor incondicional. Que Deus proteja a tua vida, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, que Deus faça resplandecer sobre cada um de nós a sua glória e que Ele nos traga amanhã novamente às 23h30 para que possamos compartilhar mais do aprendizado. Que a graça, o poder do nosso Deus seja sobre cada um de vocês. Irmão Saulo, a paz, felicidades a todos, que Deus os abençoe poderosamente. Irmã Neuza Sena, também estou com saudade, então um abraço aí no esposo. Fala que quem sabe Deus preparará para nós um momento de nos ver novamente. Amém? Forte abraço, gente. Que Deus abençoe e que Deus ilumine todos os teus passos. Até logo mais às 23h30.